No sertão castigado pelo sol e pela seca, onde cada gota d'água era uma conquista e cada dia uma batalha contra a aridez implacável, Clara Mendes caminhava pela estrada poeirenta com um balde pesado equilibrado sobre a cabeça. O suor escorria pelo rosto determinado, misturando-se à poeira vermelha que o vento levantava a cada passo. Seus olhos castanhos, por trás de toda exaustão, brilhavam com uma força silenciosa que contrastava com a fragilidade aparente de seus 25 anos. Ali, no meio daquela imensidão árida, ecoavam em sua mente as vozes acusadoras da família. Encalhada, não dá conta de arranjar marido, vai morrer sozinha. As palavras se repetiam como um mantra cruel, acompanhando cada passo em direção à cacimba distante. Não havia consolo. Na pequena vila onde nascera e crescera, apenas olhares que julgavam, risos abafados nas esquinas e o peso constante do desprezo social que carregava como uma cruz invisível. Clara Mendes era filha desta terra castigada. Conhecia cada pedra do caminho que percorria 2 vezes ao dia, todos os dias, desde que tinha idade suficiente para equilibrar um balde na cabeça. Seus cabelos escuros estavam sempre presos em um coque simples, suas mãos calejadas contavam histórias de trabalho árduo, e seu corpo esguio havia se fortalecido contra as adversidades do sertão nordestino. Vestia um vestido simples de chita desbotada, remendado com cuidado, e sandálias gastas que conheciam cada irregularidade do chão de terra batida. A casa onde vivia com a família ficava a 3 quilômetros da fonte de água mais próxima, uma construção modesta de taipa com telhado de telha vermelha, cercada por uma pequena horta que lutava bravamente contra a seca. Era ali que dividia o espaço com a mãe severa, Antônia Mendes, uma mulher de 50 anos cujos cabelos grisalhos pareciam ter perdido a cor junto com a paciência para com uma filha que insistia em não se conformar com seu destino de solteirona. José, seu irmão mais velho de 30 anos, trabalhava na fazenda de um vizinho e nunca perdia a oportunidade de lembrar Clara de suas limitações como mulher. Na sua idade, já deveria ter uma casa cheia de filhos, costumava dizer, mas você fica aí com esses sonhos de menina. E havia também Paulo, o irmão mais novo de 22 anos, que, embora mais gentil, também carregava o olhar condescendente de quem via a irmã como uma causa perdida. Naquela tarde particularmente escaldante, o calor parecia mais cruel que o usual. O sol se impunha como um tirano implacável sobre a terra rachada, e nem mesmo a sombra escassa de um cajueiro retorcido oferecia alívio verdadeiro. Clara parou por um momento, colocou o balde no chão e enxugou o suor da testa com as costas da mão. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de um bem te vi e pelo ranger das folhas secas ao vento quente. Foi nesse momento de vulnerabilidade, quando se sentia mais só no mundo, que sua vida começou a mudar. O som de cascos se aproximando fez Clara levantar os olhos. Um homem montado em um cavalo alazão vinha em sua direção, contornando a curva da estrada. Rapidamente, ela pegou o balde e baixou ligeiramente a cabeça. Era assim que as moças da região deviam se comportar diante de desconhecidos, especialmente homens. A desconfiança era um instinto desenvolvido ao longo dos anos, uma proteção necessária em uma sociedade que julgava qualquer interação entre homens e mulheres solteiras. O cavaleiro diminuiu o passo ao se aproximar. Era um homem alto, de ombros largos, com a pele bronzeada pelo sol e cabelos escuros ligeiramente ondulados que escapavam por baixo do chapéu de palha. Vestia camisa de algodão clara, calça de couro bem conservada e botas que denunciavam alguém acostumado com trabalhos rurais. Seus olhos eram de um azul incomum na região, contrastando com a pele morena, e havia algo em seu olhar, uma gentileza genuína que Clara percebeu mesmo tentando não encará-lo diretamente. "Boa tarde, moça",
disse ele, tirando o chapéu educadamente, revelando cabelos ligeiramente suados pelo calor. Esse sol está de matar hoje, não é? Posso ajudá-la com esse balde? A oferta pegou Clara completamente desprevenida. Em seus 25 anos de vida, raríssimos homens desconhecidos haviam oferecido ajuda sem segundas intenções evidentes. Ela o observou rapidamente, notando as mãos calejadas que seguravam as rédeas, a postura respeitosa, a distância apropriada que mantinha entre eles. "Não precisa não, senhor", respondeu Clara, sua voz carregando toda a cautela aprendida ao longo dos anos. "Já estou acostumada com esse peso." O homem sorriu, um sorriso sincero que chegou aos olhos azuis e transformou completamente sua expressão. "Eu sei que está acostumada, mas isso não significa que precise enfrentar esse sol sozinha. Meu nome é Daniel Farias, trabalho na fazenda do coronel Salustiano como administrador. E você é..." O nome do coronel Salustiano ecoou na mente de Clara como um sino de alerta. Todo mundo na região conhecia e temia o poderoso fazendeiro. Um homem de reputação implacável, dono de terras que se estendiam por léguas além do horizonte, respeitado por uns e temido por muitos. Trabalhar diretamente para ele significava que Daniel tinha uma posição de confiança e responsabilidade. "Clara Mendes", respondeu ela hesitante, ainda processando a informação. Eu moro logo ali adiante." "Prazer em conhecê-la, dona Clara. Permita-me pelo menos acompanhá-la parte do caminho. Este sol não está para brincadeira e seria uma honra poder ajudá-la." Clara olhou para o horizonte, onde o sol parecia uma bola de fogo suspensa em um céu sem nuvens. Suas costas já doíam sob o peso do balde. O suor escorria abundantemente, e ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Após um momento de hesitação interna, lutando entre a educação recebida e uma necessidade genuína de ajuda, acenou levemente com a cabeça. Daniel desceu do cavalo com um movimento ágil e, mantendo uma distância respeitosa, estendeu as mãos para pegar o balde. "Obrigado por confiar em mim", disse simplesmente. E havia uma sinceridade em sua voz que fez algo se mexer no peito de Clara. Caminharam lado a lado, Daniel levando o cavalo pelas rédeas enquanto carregava o balde sem aparente esforço. O silêncio inicial não era desconfortável, apenas o som cadenciado dos passos na terra seca, o farfalhar ocasional das folhas secas ao vento e o barulho suave dos cascos do cavalo, criando uma espécie de sinfonia sertaneja. Clara observava Daniel discretamente enquanto caminhavam. Diferente dos homens da região que conhecia, ele não tentava puxar conversa de forma invasiva ou fazer comentários inadequados sobre sua aparência ou situação de solteira. Sua presença era tranquila, quase reconfortante, como se ele entendesse que algumas pessoas precisavam de tempo para se sentirem confortáveis. "Há quanto tempo mora nesta região?" perguntou Daniel finalmente, sua voz baixa e respeitosa, quebrando o silêncio de forma natural. "Toda a vida", respondeu Clara, sentindo-se estranhamente à vontade para conversar. "Nasci e me criei nesta terra. Conheço cada pedra deste caminho, cada árvore, cada curva da estrada." "E o senhor é daqui da região?" "Nasci não muito longe daqui, numa propriedade menor do lado oeste", explicou Daniel, ajustando o balde sem demonstrar qualquer esforço. "Mas passei alguns anos fora, trabalhando em outras fazendas, aprendendo sobre administração rural. Voltei há cerca de 2 anos para trabalhar para o coronel Salustiano." Clara o olhou com renovada curiosidade. Poucos homens da região tinham oportunidade de viajar e trabalhar em outros lugares. A maioria nascia, crescia e morria na mesma terra, limitados pelas circunstâncias e pela falta de oportunidades. "O que o fez decidir voltar?" perguntou ela, genuinamente interessada. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras.
Quando finalmente falou, havia uma profundidade em sua voz que Clara não esperava. Às vezes a gente precisa sair de casa para entender o valor do que deixou para trás. E às vezes precisa voltar às origens para descobrir quem realmente é e qual é o seu lugar no mundo. A resposta tocou algo profundo em Clara. Ela nunca havia saído daquela região, nunca havia tido oportunidade de descobrir se existia um mundo além daquelas terras áridas. Mas a forma como Daniel falava sobre autoconhecimento e propósito despertou nela uma curiosidade que há muito tempo estava adormecida. Deve ter sido difícil deixar tudo para trás, comentou ela suavemente. Foi, admitiu Daniel, mas também foi necessário. Aprendi muito sobre trabalho, sobre pessoas, sobre como as coisas funcionam em outros lugares. Quando o coronel Salustiano me ofereceu a posição de administrador, senti que era hora de usar esse conhecimento para fazer algo bom por aqui. Eles continuaram caminhando, e Clara se surpreendeu ao perceber que se sentia genuinamente confortável na presença de Daniel. Não havia nele a agressividade mal disfarçada que conhecia em muitos homens da região, nem a arrogância que esperava de alguém que ocupava uma posição importante, trabalhando para o homem mais poderoso da área. Quando avistaram a casa da família Mendes, com sua simplicidade honesta, contrastando com a vastidão do sertão, Daniel parou naturalmente. "É aqui que mora?" perguntou, observando a propriedade com olhos que pareciam enxergar além da aparente modéstia do lugar. "É sim", respondeu Clara, sentindo uma pontada familiar de constrangimento. Sua casa era humilde, comparada às propriedades que Daniel certamente conhecia trabalhando para o coronel. Como se pudesse ler seus pensamentos, Daniel sorriu com genuína admiração. "Que lugar acolhedor! Dá para sentir que é um lar onde as pessoas se importam umas com as outras. Aposto que tem as melhores histórias para contar." A observação pegou Clara desprevenida. Ninguém nunca havia descrito sua casa como acolhedora. Para a maioria das pessoas da região, era apenas mais uma propriedade pobre no meio do sertão, um símbolo das limitações econômicas da família Mendes. "Obrigada pela ajuda", disse ela, pegando o balde das mãos de Daniel, seus dedos se tocando brevemente no processo. Um contato fugaz que enviou uma estranha sensação através de seu braço. O senhor não precisava ter se incomodado. "Foi um prazer, Dona Clara. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente." Daniel montou no cavalo com um movimento fluido e se despediu com um toque respeitoso no chapéu antes de seguir estrada afora. Clara ficou parada por um longo momento, observando-o desaparecer na curva da estrada, uma sensação completamente nova no peito, algo entre curiosidade genuína, gratidão inesperada e uma esperança tímida que há muito tempo não ousava sentir. O encontro havia durado menos de meia hora, mas de alguma forma tinha colorido seu dia inteiro com uma luz diferente. Dentro de casa, a rotina familiar esperava Clara como sempre, implacável e cheia de cobranças silenciosas. Sua mãe, Antônia Mendes, estava sentada na cozinha pequena e abafada, descascando mandioca para o almoço do dia seguinte. Era uma mulher de 50 anos que parecia ter envelhecido além da conta, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado e olhos que pareciam estar perpetuamente descontentes com o mundo ao seu redor. Suas mãos, ásperas como lixa, trabalhavam automaticamente enquanto seus ouvidos permaneciam atentos a qualquer mudança na rotina de Clara. "Demorou mais hoje", comentou Antônia, sem levantar os olhos do trabalho, mas com o tom acusatório que Clara conhecia tão bem. Parou para conversar com alguém no caminho. Clara hesitou por um momento, colocando cuidadosamente o balde de água no canto da cozinha. Conhecia bem aquele tom investigativo da mãe e sabia que qualquer interação com desconhecidos seria motivo para um sermão longo e constrangedor.
Encontrei alguém que ofereceu ajuda com o balde, respondeu ela, tentando manter a voz casual. Homem? Perguntou Antônia imediatamente, agora levantando os olhos para fitar a filha diretamente. Seus olhos se estreitaram em uma expressão de suspeita que Clara conhecia desde a infância. Era sim, admitiu Clara, sabendo que mentir apenas pioraria a situação quando a verdade inevitavelmente viesse à tona, como sempre acontecia em comunidades pequenas, onde todos conheciam todos. Clara Maria Mendes, disse a mãe, usando o nome completo no tom severo que fazia Clara se sentir novamente como uma criança sendo repreendida. Quantas vezes preciso repetir que moça direita não fica conversando com um homem desconhecido na estrada? O que é que as pessoas vão pensar? Você já não dá o que falar o suficiente sendo solteira na sua idade? As palavras atingiram Clara como bofetadas familiares, mas desta vez elas pareciam doer menos. A lembrança da gentileza genuína de Daniel, do respeito em sua voz, criava uma espécie de escudo protetor contra os ataques verbais da mãe. Ele foi muito educado e respeitoso, mãe. Apenas ofereceu ajuda porque viu que eu estava com dificuldade no calor. Homem que ajuda mulher desconhecida na estrada é porque quer alguma coisa em troca, declarou Antônia com a certeza absoluta de quem acredita conhecer todos os segredos do comportamento masculino. E você, com essa sua inocência de menina, ainda vai arranjar confusão para toda esta família. Nesse momento, José entrou na cozinha vindo do trabalho. Aos 30 anos, ele era um homem de estatura média, cabelos escuros sempre despenteados pela labuta diária e músculos definidos pelo trabalho pesado na fazenda vizinha. Suas roupas estavam sujas de terra e suor, e ele carregava no rosto a expressão cansada de quem havia passado o dia inteiro sob o sol escaldante. Do que vocês estão falando com essa cara séria? Perguntou José, dirigindo-se diretamente ao pote de água para matar a sede. Sua irmã andou conversando com um homem desconhecido na estrada, informou Antônia, como se estivesse relatando um crime contra a moral familiar. José parou de beber e olhou para Clara com uma mistura de exasperação e condescendência que ela conhecia bem demais. Clara, você tem 25 anos e ainda age como se tivesse 15. Homem não para conversar com mulher por pura educação. Se ele se deu ao trabalho de parar e falar com você, é porque viu oportunidade para alguma coisa. Vocês nem conhecem a pessoa e já estão julgando, defendeu-se Clara, sentindo a irritação crescer no peito. Como podem ter tanta certeza das intenções dele? Porque conhecemos como o homem funciona, coisa que você parece que ainda não aprendeu, disse José, secando o suor do rosto com a manga da camisa. E olha que já deveria saber na sua idade, mas como nenhum homem direito se interessou por você até hoje... As palavras do irmão foram como um soco direto no estômago. Clara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou terminantemente a deixá-las cair na frente da família. Essa era uma discussão que se repetia constantemente. Sua suposta incapacidade de conseguir um marido era jogada em seu rosto como se fosse uma falha moral grave, como se todo o seu valor como pessoa se resumisse à capacidade de atrair um homem para o casamento. Pode ser que esse homem seja diferente dos outros, murmurou Clara, mais para si mesma do que para eles, mas ainda com uma pontinha de esperança na voz. Ah, Clara, suspirou Antônia, balançando a cabeça com uma expressão que misturava pena e impaciência. Você e essas suas fantasias românticas de menina sonhadora. Quando é que vai finalmente acordar para a realidade da vida? Você não tem mais idade para ficar sonhando com um príncipe encantado que vai aparecer do nada para te salvar. Nesta altura da vida, já seria sorte se algum viúvo com uma casa cheia de filhos pequenos te aceitasse como madrasta. As palavras cruéis de Antônia ecoaram na pequena cozinha como sentenças definitivas sobre o futuro de Clara.
Ela sentiu o familiar aperto no peito, aquela sensação sufocante de estar completamente presa em uma vida que outras pessoas haviam definido e limitado para ela, sem considerar seus próprios desejos, sonhos ou capacidades. Paulo, o irmão mais novo, escolheu esse momento para chegar em casa. Aos 22 anos, ele era mais alto que José, com feições mais suaves e um temperamento geralmente mais gentil. Trabalhava ajudando um ferreiro na vila e sempre chegava em casa com as mãos manchadas de fuligem e óleo. "Por que todo mundo está com essa cara de velório?" perguntou Paulo, tentando aliviar o clima pesado que encontrou. "Sua irmã resolveu dar conversa para homem desconhecido na estrada", explicou José. "E ainda está defendendo o sujeito como se fosse santo." Paulo olhou para Clara com uma expressão mais compreensiva que os outros, mas ainda carregada de preocupação fraternal. "Clara, você sabe como as pessoas falam nesta cidade. Qualquer coisa que você faça vira assunto nas rodas de conversa. Você tem que tomar mais cuidado." "Ele trabalha para o coronel Salustiano", disse Clara, tentando dar alguma credibilidade ao encontro. "É o administrador da fazenda." O nome do coronel causou uma mudança imediata na atmosfera da cozinha. Todos ficaram em silêncio por um momento, processando a informação. O coronel Salustiano era uma figura que inspirava respeito e temor em igual medida por toda a região. "Administrador?", repetiu José, agora com um tom ligeiramente diferente. "Isso significa que ele tem posição, responsabilidade. Não é qualquer um que o coronel coloca nessa função." "Exatamente por isso que é ainda mais perigoso", interveio Antônia rapidamente. "Homem com posição social não olha duas vezes para moça pobre como Clara, a não ser que queira se aproveitar. E depois some e deixa a moça falada para o resto da vida." As palavras da mãe foram como água fria jogada sobre a pequena chama de esperança que Clara havia alimentado durante todo o caminho de casa. Ela conhecia bem a lógica cruel da divisão social na região. Pessoas de posições diferentes simplesmente não se misturavam, especialmente quando se tratava de relacionamentos entre homens e mulheres. "Mãe tem razão", concordou José. "Administrador do coronel Salustiano deve ter estudo, deve ganhar bem, deve conhecer gente importante. Que interesse ele teria numa moça como você, Clara? Seja realista." Cada palavra era como uma pequena lâmina cortando as esperanças que Clara mal havia começado a formar. Ela murmurou uma desculpa qualquer e saiu de casa, buscando refúgio na varanda dos fundos, onde costumava se sentar para assistir ao pôr do sol quando a vida dentro de casa se tornava insuportável. O céu já começava a ganhar os tons alaranjados e rosados do entardecer, criando um espetáculo natural que nunca deixava de emocionar Clara, mesmo nos dias mais difíceis. Ela se sentou nos degraus de madeira gastos pelo tempo e se permitiu pensar no encontro com Daniel, revivendo cada palavra, cada gesto, cada olhar. Havia algo nele que era genuinamente diferente dos homens que conhecia. A gentileza não parecia forçada ou interesseira. O respeito parecia natural, espontâneo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia falado com ela como se ela fosse uma pessoa digna de consideração e cortesia, não apenas uma solteirona que causava pena ou desprezo na comunidade. Mas as palavras da família ecoavam insistentemente em sua mente. Seria ingenuidade sua imaginar que um homem na posição de Daniel poderia ter interesse genuíno nela. Seria apenas fantasia romântica, como a mãe sempre dizia. Clara balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. Talvez a família estivesse certa, mas por um momento, apenas um momento, ela havia se sentido vista e respeitada como pessoa, e isso era algo que valia a pena guardar na memória.
Enquanto observava as primeiras estrelas começarem a aparecer no céu infinito do sertão, Clara se permitiu um breve momento de rebeldia silenciosa. Talvez, apenas talvez, nem todos os homens fossem iguais. Talvez houvesse no mundo pessoas capazes de enxergar além das aparências e das convenções sociais. Na distância, o som familiar de cascos na estrada fez seu coração acelerar involuntariamente. Por um instante louco, ela se perguntou se seria Daniel passando novamente. Mas o som se afastou rapidamente, deixando apenas o silêncio noturno e uma pontada de decepção, que ela preferiu não admitir nem para si mesma. Os dias seguintes se arrastaram com a rotina habitual. Clara continuava fazendo suas caminhadas diárias até a cacimba, sempre com uma pequena expectativa no coração de encontrar Daniel novamente. Mas a estrada permanecia vazia, exceto pelos ocasionais vizinhos conhecidos e pelos vendedores ambulantes que passavam com suas carroças. Na quinta-feira da semana seguinte, enquanto Clara voltava da cacimba no final da tarde, ouviu vozes conhecidas conversando perto da casa de Dona Severina, uma das vizinhas mais próximas. Diminuiu o passo instintivamente e conseguiu captar pedaços da conversa. Vi ela conversando com um homem bonito na estrada, dizia uma voz que Clara reconheceu como sendo de Dona Francisca, uma das maiores fofoqueiras da vizinhança. Homem montado num cavalo bom, roupa limpa, jeito de quem tem posição, acrescentou outra voz. E a Clara, coitada, toda derretida, conversando como se fossem conhecidos de longa data, completou Dona Severina com um tom que misturava pena e desaprovação. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Em menos de uma semana, seu breve encontro com Daniel já havia se tornado assunto público, comentado e provavelmente exagerado pelas línguas mais afiadas da vizinhança. Menina boba, não vê que homem desse tipo só quer uma coisa, continuou Dona Francisca. Depois vai embora e deixa a moça com fama ruim. É o que eu sempre digo, concordou Dona Severina. Moça da idade dela, sem casamento, tem que ter mais juízo. Não pode ficar dando conversa para qualquer um. Clara acelerou o passo, querendo chegar em casa o mais rápido possível para escapar daquelas vozes cruéis. Mas as palavras a seguiram como fantasmas, ecoando em sua mente durante todo o caminho. Quando chegou em casa, encontrou a mãe esperando com uma expressão sombria. Já está todo mundo comentando, disse Antônia sem preâmbulos. Dona Francisca passou aqui mais cedo para se preocupar com você. Disse que te viu conversando com um homem elegante na estrada e que as pessoas estão falando. Clara colocou o balde no chão com mais força do que o necessário. E o que exatamente estão falando? O que você acha? Que você está se iludindo com um homem que não é do seu nível, que está fazendo papel de ridícula, que vai acabar se prejudicando? Antônia levantou-se da cadeira onde estava sentada. Eu avisei, Clara. Avisei que isso ia dar problema. Eu apenas conversei educadamente com uma pessoa que ofereceu ajuda. Defendeu-se Clara, mas sua voz soava cansada mesmo para seus próprios ouvidos. E agora, todo mundo está de olho em você, esperando para ver que bobagem vai fazer a seguir. Antônia balançou a cabeça. Promise que não vai mais dar conversa para esse homem se encontrar ele de novo. Clara ficou em silêncio por um longo momento. A promessa que a mãe pedia era como uma porta se fechando definitivamente sobre a pequena janela de esperança que havia se aberto em seu coração. Promete, Clara, insistiu Antônia. Prometo, murmurou Clara finalmente, mas as palavras saíram como cinzas de sua boca. Naquela noite, Clara demorou ainda mais para adormecer. Sua mente estava cheia de vozes, da família, das vizinhas, de toda uma comunidade que parecia decidida a manter cada pessoa em seu lugar predefinido, sem possibilidade de mudança
ou crescimento. Do outro lado da parede fina, ela podia ouvir a mãe e José conversando em tons baixos sobre o problema da Clara e sobre como manter a filha na linha para evitar mais comentários maliciosos. Clara puxou o lençol até o queixo e fechou os olhos, tentando se lembrar exatamente do sorriso de Daniel, da gentileza genuína em sua voz, da sensação de ser tratada com respeito. Aquela lembrança seria tudo o que lhe restaria, porque agora ela entendia que algumas portas, por mais bonitas que parecessem, estavam destinadas a permanecer fechadas para pessoas como ela. O vento noturno soprava através da janela entreaberta, trazendo consigo o aroma familiar da terra seca e o silêncio profundo do sertão. Mas desta vez, a brisa não trouxe consigo promessas de mudança, apenas a certeza melancólica de que alguns sonhos eram perigosos demais para serem sonhados. 2 semanas se passaram desde a promessa forçada que Clara havia feito à mãe, 2 semanas de caminhadas solitárias até a cacimba, carregando não apenas o peso dos baldes, mas também o peso de uma melancolia que parecia ter se instalado permanentemente em seu peito. Ela cumpria sua rotina diária como sempre, mas algo havia mudado em seu interior. Uma luz que por um breve momento havia brilhado agora parecia ter se apagado definitivamente. Naquela terça-feira particularmente quente, Clara fazia seu caminho habitual quando avistou uma figura familiar na distância. Seu coração disparou imediatamente. Era Daniel, montado no mesmo cavalo alazão, vindo em sua direção. Por um momento, ela considerou sair da estrada principal e tomar um atalho através do terreno acidentado, mas sabia que isso seria não apenas impraticável com os baldes cheios, mas também extremamente rude. Respirou fundo, tentou acalmar os nervos e continuou caminhando, mantendo os olhos baixos conforme a educação exigia. Quando Daniel se aproximou, ela podia sentir seu olhar sobre ela, mas não ousava levantar os olhos. "Boa tarde, Dona Clara", disse Daniel, parando o cavalo e tirando o chapéu com a mesma cortesia de sempre. "Como está passando?" "Boa tarde, Sr. Daniel", respondeu Clara, mantendo a voz firme apesar da agitação interna. "Estou bem, obrigada." Houve um momento de silêncio, e Clara pode sentir que Daniel estava estudando sua expressão, notando a distância formal que ela estava mantendo. "Posso ajudá-la com os baldes hoje também?" ofereceu ele, descendo do cavalo. "O sol está ainda mais cruel que da última vez." Clara hesitou. A promessa feita à mãe ecoava em sua mente, mas o peso dos baldes estava realmente terrível naquele calor, e recusar ajuda seria não apenas impraticável, mas também indelicado. "Se não for incômodo demais", respondeu ela finalmente, ainda evitando olhá-lo diretamente. Daniel pegou um dos baldes com a mesma gentileza de antes, mas Clara percebeu que ele a observava com curiosidade. "Posso perguntar se fiz alguma coisa que a incomodou, Dona Clara? Você parece diferente hoje." A pergunta direta pegou Clara desprevenida. Ela finalmente levantou os olhos e encontrou o olhar azul de Daniel, que expressava genuína preocupação. Por um momento, todas as defesas que havia construído nas últimas 2 semanas ameaçaram desmoronar. "Não, senhor. O senhor não fez nada de errado", disse ela suavemente. "É apenas que as pessoas falam, sabe? E eu preciso ter cuidado com minha reputação." Daniel assentiu lentamente, compreensão passando por seu rosto. "Ah, entendo. As pessoas da região comentaram sobre nosso encontro." "Sim", admitiu Clara, sentindo as bochechas corarem. "Em cidades pequenas, qualquer coisa vira assunto. E uma moça solteira da minha idade, bem, precisa tomar cuidado redobrado." Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, apenas o som dos passos na terra seca quebrando a quietude.
Clara se sentia dividida entre o alívio de finalmente ter explicado sua mudança de comportamento e a tristeza de ter que manter aquela distância formal. Dona Clara, disse Daniel finalmente, sua voz carregando uma seriedade que ela não havia ouvido antes. Eu entendo completamente sua preocupação e admiro sua prudência, mas gostaria que soubesse que minhas intenções são completamente honoráveis. Não é meu costume oferecer ajuda a jovens senhoras com segundas intenções. Clara olhou para ele rapidamente, surpreendida pela franqueza da declaração. Na verdade, continuou Daniel, eu gostaria muito de poder conhecê-la melhor de forma apropriada e respeitosa. Se me permitisse, gostaria de conversar com sua família, explicar minhas intenções e pedir permissão para visitá-la adequadamente. O coração de Clara quase parou. Aquilo era exatamente o oposto do que a família esperava. Em vez de desaparecer e confirmar os piores temores de todos, Daniel estava propondo fazer as coisas da maneira mais correta e tradicional possível. Eu não sei o que dizer, murmurou Clara, genuinamente em choque. Não precisa responder agora, disse Daniel gentilmente. Apenas pense na possibilidade. Eu viria falar com sua mãe e seus irmãos, explicaria quem sou, qual minha posição, quais são minhas intenções. Tudo da maneira mais apropriada. Eles chegaram à vista da casa da família Mendes, e Daniel parou como sempre fazia. Posso pelo menos saber sua resposta amanhã? Perguntou ele, devolvendo o balde a Clara. Clara assentiu, ainda processando tudo o que havia acabado de ouvir. Sim, amanhã eu dou uma resposta. Daniel sorriu. Aquele sorriso sincero que transformava completamente seu rosto. Muito obrigado pela consideração, Dona Clara. Até amanhã. Ele montou no cavalo e se afastou, deixando Clara parada na estrada, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Dentro de casa, Clara encontrou a mãe preparando o jantar. Antônia levantou os olhos quando a filha entrou e imediatamente notou algo diferente em sua expressão. O que foi? Perguntou Antônia, colocando a colher de pau sobre a mesa. Você está com uma cara estranha. Clara respirou fundo. Não havia como adiar aquela conversa. Mãe, eu preciso contar uma coisa. Antônia se endireitou na cadeira, toda a atenção voltada para a filha. Pode falar. Encontrei o Sr. Daniel na estrada novamente hoje, começou Clara. Clara! Exclamou Antônia, já se preparando para uma repreensão. Deixe eu terminar, mãe, interrompeu Clara com uma firmeza incomum. Ele ofereceu ajuda novamente e eu aceitei porque o peso estava realmente insuportável. Mas o mais importante é que ele quer conversar com a senhora e com José. Antônia franziu a testa. Conversar sobre o quê? Ele quer pedir permissão para me fazer visitas, de forma apropriada, respeitosa. Quer explicar quem é, qual sua posição, quais suas intenções. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Clara podia ouvir o próprio coração batendo. Antônia a olhava como se ela tivesse acabado de anunciar que pretendia voar até a lua. Ele disse isso mesmo? Perguntou Antônia finalmente. Disse sim, mãe. Que quer fazer tudo da maneira correta, conversar com a família, explicar suas intenções. Nesse momento, José chegou do trabalho, suado e cansado, como sempre. Percebeu imediatamente a tensão no ar. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando entre mãe e filha. Sua irmã acabou de me dizer que aquele homem da estrada quer conversar conosco, explicou Antônia. Quer pedir permissão para fazer visitas a ela. José parou de beber água e olhou para Clara com uma expressão incrédula. Ele disse isso mesmo? Disse, confirmou Clara, que quer explicar quem é, qual sua posição, suas intenções, tudo de forma apropriada. José se sentou pesadamente na cadeira, claramente processando a informação.
Administrador do coronel Salustiano querendo fazer visitas aqui em casa. É exatamente isso que me preocupa, disse Antônia. Por que um homem nessa posição iria querer se envolver com uma família como a nossa? Tem coisa estranha nisso. Ou talvez ele seja simplesmente uma pessoa decente que se interessou pela Clara, sugeriu Paulo, que havia acabado de chegar e ouvido parte da conversa. Todos olharam para o irmão mais novo, surpresos com sua defesa de Clara. Paulo tem razão, disse Clara, sentindo uma coragem inédita crescer em seu peito. Talvez nem todos os homens sejam iguais. Talvez existam pessoas capazes de enxergar além das diferenças sociais. Ou talvez você esteja sendo ingênua demais, retrucou José. Homem rico não casa com moça pobre, Clara. Na melhor das hipóteses, ele quer você como... José, interrompeu Antônia severamente antes que ele completasse a frase. Estou apenas sendo realista, mãe. Clara precisa entender como o mundo funciona. E se vocês estiverem errados? Perguntou Clara, sua voz ganhando força. E se ele for genuinamente uma boa pessoa com intenções sérias? Vão negar a ele a chance de explicar suas intenções apenas por preconceito? A pergunta ecoou na pequena cozinha e, por um momento, ninguém soube o que responder. Clara tem um ponto, disse Paulo finalmente. Se ele quer conversar conosco da forma apropriada, qual o mal em escutar o que ele tem a dizer? José balançou a cabeça. Vocês dois são ingênuos demais. Mas... Ele suspirou pesadamente. Se ele realmente quer conversar, que venha. Pelo menos assim a gente descobre logo quais são as intenções dele. Antônia ficou em silêncio por um longo momento, claramente dividida entre a desconfiança natural e a curiosidade sobre as intenções de Daniel. Está bem, disse ela finalmente. Se ele quiser conversar, que venha, mas deixo claro que não vou permitir que brinquem com os sentimentos da minha filha. Clara sentiu uma onda de gratidão e alívio tão intensa que teve que se apoiar na parede. Pela primeira vez na vida, sua família estava disposta a dar a alguém o benefício da dúvida em vez de simplesmente assumir o pior. Obrigada, disse ela suavemente. Não me agradeça ainda, disse Antônia. Vamos ver que tipo de homem ele realmente é quando estiver aqui, na nossa casa, falando cara a cara. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de possibilidades, algumas esperançosas, outras assustadoras. E se Daniel realmente tivesse intenções sérias? E se a família estivesse certa e ele desaparecesse quando descobrisse mais sobre suas circunstâncias? E se pela primeira vez na vida ela tivesse a chance de escrever sua própria história, em vez de simplesmente aceitar o destino que outros haviam traçado para ela? Do outro lado da parede, ela podia ouvir os pais conversando em tons baixos sobre a situação inédita que havia surgido. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era de preocupação misturada com uma curiosidade cautelosa. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma mistura de nervosismo e expectativa. Fez sua rotina matinal com mais cuidado que o usual. Penteou os cabelos com esmero e escolheu seu vestido menos remendado. Não que estivesse tentando impressionar Daniel. Apenas queria se sentir confiante quando desse sua resposta. O caminho até a cacimba pareceu mais longo que nunca. Cada curva da estrada poderia revelar Daniel esperando por ela. E a cada passo, Clara ensaiava mentalmente as palavras que diria. Quando finalmente o avistou, montado no cavalo sob a sombra do mesmo cajueiro onde haviam se encontrado pela primeira vez, Clara sentiu o coração acelerar. Daniel a viu chegando e desceu do cavalo, tirando o chapéu em cumprimento. Bom dia, dona Clara, disse ele, e havia uma ansiedade contida em sua voz que ela nunca havia notado antes. Bom dia, senhor Daniel, respondeu Clara, parando a uma distância respeitosa.
Pensei sobre nossa conversa de ontem, perguntou ele gentilmente. Clara assentiu, respirou fundo e encontrou os olhos azuis de Daniel. Conversei com minha família. Eles concordaram em recebê-lo para uma conversa. O rosto de Daniel se iluminou com um sorriso tão genuíno e aliviado que Clara sentiu seu próprio coração se aquecer. Seria uma honra para mim, disse ele. Quando seria conveniente? Domingo à tarde seria um bom momento, respondeu Clara. Após o almoço, quando todos estão em casa. Domingo à tarde, então, confirmou Daniel. Dona Clara, eu gostaria que soubesse que estou levando isso muito a sério. Suas preocupações são completamente compreensíveis e espero poder tranquilizar sua família sobre minhas intenções. Clara assentiu, ainda processando o fato de que aquilo estava realmente acontecendo. Em poucos dias, Daniel estaria sentado na sala de sua casa, conversando com sua família, explicando suas intenções em relação a ela. Era quase impossível de acreditar. Posso perguntar uma coisa? Disse Clara impulsivamente. Claro, respondeu Daniel. Por que eu? Quero dizer, o senhor certamente conhece moças de famílias mais estabelecidas na região. Daniel ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Dona Clara, disse ele finalmente, em todos os meus anos trabalhando em diferentes lugares, conhecendo pessoas de todas as condições sociais, aprendi que a verdadeira qualidade de uma pessoa não tem nada a ver com sua posição financeira ou social. Tem a ver com caráter, com bondade, com a forma como ela trata os outros. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Clara. Desde nosso primeiro encontro, notei em você uma dignidade natural, uma força silenciosa, uma gentileza genuína que é rara de se encontrar. Essas são as qualidades que valorizo em uma pessoa e são as qualidades que espero encontrar em uma companheira de vida. As palavras de Daniel tocaram algo profundo no coração de Clara. Ninguém jamais havia falado sobre ela dessa forma, como se ela fosse alguém especial, alguém digna de admiração e respeito. Obrigada, disse ela suavemente, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e esperança. Até domingo, então, disse Daniel, montando no cavalo. Até domingo, confirmou Clara. Enquanto observava Daniel se afastar pela estrada, Clara sentiu como se estivesse no limiar de uma nova vida. Tudo poderia mudar no domingo, para melhor ou para pior. Mas pela primeira vez, em seus 25 anos, ela sentia que tinha uma chance real de escrever sua própria história. O domingo chegou carregado de uma tensão quase palpável na casa da família Mendes. Clara havia acordado antes do nascer do sol, incapaz de dormir com a ansiedade que crescia a cada hora que passava. Passou a manhã inteira ajudando a mãe a limpar a casa com um esmero incomum. Varreram cada canto, lustram os poucos móveis até que brilhassem, e até mesmo as panelas de alumínio foram polidas até ficarem como espelhos. Antônia havia preparado seu melhor vestido, um tecido azul marinho que guardava para ocasiões especiais, e insistiu que Clara usasse o vestido de chita florida que havia sido da avó, o único que a família possuía sem remendos visíveis. José e Paulo também se esmeraram na aparência, com camisas limpas e cabelos bem penteados, uma raridade para homens acostumados com o trabalho pesado do campo. Lembrem-se, disse Antônia pela 10ª vez naquela manhã. Vamos receber esse homem com respeito, mas também com dignidade. Não somos ricos, mas somos pessoas honestas e trabalhadoras. Ninguém aqui precisa se diminuir para ninguém. Clara assentiu nervosamente, alisando o vestido pela 100ª vez. Ela havia trançado os cabelos de forma mais elaborada que o usual, e por sugestão de Paulo, colheu algumas flores silvestres para enfeitar a mesa da sala. Um toque delicado que transformou completamente o ambiente simples.
Às 2 horas da tarde, o som inconfundível de cascos se aproximando fez todos congelarem em suas posições. Clara correu até a janela e viu Daniel descendo de seu cavalo. Mas desta vez ele não estava sozinho. Um segundo homem, mais velho e de aparência distinta, o acompanhava. "Mãe", disse Clara com a voz ligeiramente trêmula. "Ele trouxe alguém com ele." Antônia se juntou à filha na janela e observou os dois homens se aproximando. O companheiro de Daniel era um senhor de uns 60 anos, cabelos completamente brancos, roupas de qualidade superior e porte elegante que denunciava alguém acostumado com posições de comando. "Quem será?", murmurou José, também se aproximando da janela. A pergunta foi respondida quando Daniel bateu educadamente à porta. José, como o homem mais velho da casa, foi atender. "Boa tarde", disse Daniel tirando o chapéu. "Sou Daniel Farias, e este é o senhor Joaquim Santos, administrador-geral das propriedades do Coronel Salustiano e meu supervisor direto. Ele gentilmente concordou em me acompanhar como referência de caráter." José ficou claramente impressionado. Convidar uma pessoa de tamanha posição social para servir como referência demonstrava que Daniel levava aquela visita extremamente a sério. "Sintam-se à vontade, por favor", disse José, abrindo a porta completamente. "Somos a família Mendes." Os dois homens entraram na pequena sala, e Clara notou como Daniel observava tudo com olhos respeitosos, sem qualquer traço de condescendência ou desconforto. O senhor Joaquim também mantinha uma expressão cortês e interessada. "Esta é minha mãe, Dona Antônia", apresentou José, "meu irmão mais novo, Paulo, e minha irmã, Clara." Daniel cumprimentou cada um com genuína cortesia, mas quando chegou a vez de Clara, ela percebeu que ele fez uma reverência ligeiramente mais formal, um gesto de respeito que não passou despercebido pelos demais membros da família. "É uma honra conhecer toda a família", disse o senhor Joaquim com uma voz grave e cálida. "Daniel me falou muito sobre vocês, especialmente sobre a senhorita Clara." Todos se sentaram na pequena sala. Antônia havia disposto as melhores cadeiras que possuíam, e Clara serviu café recém-coado em suas xícaras menos rachadas. O silêncio inicial foi quebrado por Daniel, que se dirigiu diretamente a José e Antônia. "Senhor José, Dona Antônia, eu pedi para vir aqui hoje porque quero ser completamente transparente sobre minhas intenções em relação à senhorita Clara", começou Daniel. "Primeiro, gostaria que soubessem um pouco sobre quem eu sou e qual minha situação." Antônia assentiu, claramente impressionada com a formalidade e seriedade com que Daniel estava conduzindo a conversa. "Meu nome completo é Daniel Farias Santos. Tenho 28 anos e trabalho como administrador principal da Fazenda São José, propriedade do Coronel Salustiano. Nasci numa propriedade pequena a oeste daqui, filho de trabalhadores rurais, mas tive a oportunidade de estudar em escolas na capital durante minha juventude." Daniel fez uma pausa, permitindo que a família absorvesse as informações. "Passei 5 anos trabalhando em diferentes fazendas em outros estados, aprendendo técnicas modernas de administração rural. Há 2 anos, o Coronel Salustiano me ofereceu a posição que ocupo atualmente, que inclui não apenas supervisionar as operações diárias da fazenda, mas também gerenciar as finanças e planejar expansões." O senhor Joaquim assentiu, confirmando as informações. "Posso atestar que Daniel é um dos administradores mais competentes e honestos com quem já trabalhei. O coronel tem total confiança em seu trabalho e caráter." José se endireitou na cadeira, claramente impressionado não apenas com o currículo de Daniel, mas com o fato de ele ter origens humildes, semelhantes às suas. "E quanto à sua situação financeira?", perguntou José diretamente, sem rodeios. "Uma pergunta muito justa", respondeu Daniel sem hesitação.
Meu salário me permite viver confortavelmente e manter uma casa própria na propriedade. Também tenho algumas economias guardadas dos anos em que trabalhei fora. Não sou um homem rico, mas tenho estabilidade suficiente para sustentar uma família com dignidade. Antônia e José trocaram olhares significativos. Aquilo estava muito além do que qualquer um deles havia imaginado. E suas intenções em relação à minha filha? Perguntou Antônia diretamente. Daniel se voltou para Clara por um momento, e ela viu sinceridade absoluta em seus olhos azuis antes dele se dirigir novamente aos pais. Minhas intenções são completamente honoráveis e sérias. Desde que conheci a senhorita Clara, fiquei impressionado não apenas com sua beleza, mas principalmente com seu caráter. Ela demonstra qualidades que considero essenciais numa companheira de vida: bondade, força, dignidade e um coração generoso. Daniel respirou fundo antes de continuar. Gostaria de pedir permissão para cortejá-la adequadamente, com vistas ao casamento. Entendo que isso pode parecer precipitado, considerando que nos conhecemos há pouco tempo, mas acredito que quando encontramos a pessoa certa, o coração reconhece imediatamente. O silêncio que se seguiu foi profundo. Clara sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Olhou para a mãe, que estava claramente em choque, depois para José, que parecia estar processando tudo muito lentamente. Senhor Daniel, disse José finalmente, o senhor nos honra com sua franqueza e seriedade, mas preciso perguntar, por que Clara? O senhor certamente conhece moças de famílias mais estabelecidas financeiramente. Daniel sorriu levemente. Senhor José, em meus anos viajando e conhecendo pessoas de todas as classes sociais, aprendi que a verdadeira qualidade de uma pessoa não tem relação com sua conta bancária. Tem relação com caráter, integridade, bondade. Essas qualidades não podem ser compradas ou herdadas. Elas vêm do coração. Ele olhou diretamente para Clara enquanto continuava. Sua filha possui essas qualidades em abundância. Além disso, vejo nela uma força silenciosa, uma capacidade de enfrentar dificuldades com dignidade e uma gentileza natural que torna qualquer ambiente mais acolhedor. Essas são as qualidades que busco numa esposa, numa companheira de vida. Paulo, que havia permanecido em silêncio até então, se inclinou para a frente. E se minha irmã aceitar seu cortejo, como seria a vida dela? Essa é uma pergunta muito importante, respondeu Daniel. Clara viria morar comigo na casa que o coronel Salustiano fornece para o administrador. É uma casa confortável, com 3 quartos, cozinha espaçosa e um jardim onde ela poderia cultivar o que quisesse. Ela teria a liberdade de organizar a casa como desejasse e, naturalmente, poderia visitar a família sempre que quisesse. Daniel fez uma pausa, olhando para cada membro da família. Mais importante que isso, ela seria tratada com todo o amor e respeito que merece. Eu a consultaria sobre decisões importantes, valorizaria suas opiniões e faria tudo ao meu alcance para garantir sua felicidade. O senhor Joaquim assentiu aprovadoramente. Posso confirmar que a casa que Daniel menciona é realmente muito confortável. E conhecendo o caráter dele, tenho certeza de que cumpriria todas essas promessas. Antônia, que havia permanecido em silêncio durante boa parte da conversa, finalmente falou. Senhor Daniel, suas palavras são bonitas e suas intenções parecem sinceras. Mas minha filha tem 25 anos e pouca experiência com relacionamentos. Como posso ter certeza de que o senhor não vai se cansar dela e abandoná-la depois? A pergunta era dura, mas Daniel a recebeu com compreensão. Dona Antônia, entendo perfeitamente sua preocupação. É o dever de uma mãe proteger sua filha. Daniel se inclinou ligeiramente para frente, suas palavras carregadas de sinceridade.
posso apenas dar minha palavra de honra e oferecer como prova minha disposição de fazer tudo da maneira mais apropriada possível. Estou aqui, na casa de vocês, com uma referência respeitável, expondo minha vida e intenções completamente. Se eu fosse uma pessoa de caráter duvidoso, seria muito mais fácil simplesmente, agir de forma menos honorável. O Sr. Joaquim concordou. Em meus 40 anos trabalhando com pessoas, aprendi a reconhecer caráter. Daniel é um homem de palavra, e quando ele se compromete com algo, cumpre. Todos os olhares se voltaram para Clara, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, observando atentamente cada palavra, cada expressão, cada gesto. Clara, disse José gentilmente, o que você tem a dizer sobre tudo isso? Clara respirou fundo, sentindo o peso do momento. Sua resposta determinaria o rumo de sua vida inteira. Eu estou muito grata pela sinceridade e pelo respeito com que o Sr. Daniel está tratando esta situação. Começou ela, sua voz ganhando firmeza conforme falava. Desde nosso primeiro encontro, notei que ele é diferente de outros homens que conheci. Ele me trata com uma consideração que eu nunca havia experimentado antes. Ela olhou diretamente para Daniel. Se minha família concordar, eu gostaria muito de aceitar seu cortejo. O sorriso que iluminou o rosto de Daniel foi como o sol nascendo após uma longa noite. O Sr. Joaquim também sorriu aprovadoramente, claramente satisfeito com o desenrolar da situação. José e Antônia trocaram um último olhar significativo antes de José se pronunciar. Senhor Daniel, considerando tudo o que ouvimos hoje e vendo a felicidade de nossa filha, damos nossa permissão para que inicie o cortejo com Clara. Mas, acrescentou Antônia rapidamente, queremos que seja um cortejo apropriado, visitas supervisionadas, comportamento respeitoso e tempo suficiente para que ambos se conheçam bem antes de qualquer decisão final sobre casamento. Naturalmente, concordou Daniel imediatamente. Não esperaria nem desejaria nada diferente. O Sr. Joaquim se levantou. Bem, acredito que nossa missão aqui foi cumprida com grande sucesso. Família Mendes, foi uma honra conhecê-los. Daniel, estou muito feliz por você. Após os cumprimentos finais e os agradecimentos, Daniel se dirigiu a Clara uma última vez antes de partir. Senhorita Clara, posso visitá-la na próxima quarta-feira à tarde? Sim, respondeu Clara, seu coração cantando de felicidade. Será um prazer recebê-lo. Depois que os dois homens partiram, a família Mendes ficou sentada na sala, ainda processando tudo o que havia acontecido. Bem, disse Paulo, finalmente quebrando o silêncio, isso foi muito diferente do que eu esperava. Diferente como? Perguntou Clara. Melhor, respondeu Paulo com um sorriso. Muito melhor. José balançou a cabeça, ainda impressionado. Um homem educado, com posição estável, intenções sérias e que veio acompanhado de uma referência respeitável para pedir permissão apropriadamente. Tenho que admitir, Clara, você escolheu bem. Ainda não posso acreditar, murmurou Antônia. Minha Clara, sendo cortejada por um administrador do coronel Salustiano. Clara sentiu lágrimas de felicidade queimarem em seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, sentia que tinha um futuro verdadeiro pela frente, um futuro escolhido por ela, com alguém que a valorizava e respeitava. Obrigada, disse ela suavemente para a família. Obrigada por darem uma chance a ele e a mim. Naquela noite, Clara demorou horas para conseguir dormir, mas desta vez não era por ansiedade ou preocupação. Era por pura felicidade. Sua vida havia mudado completamente em uma única tarde, e pela primeira vez em 25 anos, ela sentia que o futuro brilhava com possibilidades infinitas. Do outro lado da parede, ela podia ouvir os pais conversando em tons baixos,
Mas agora as vozes carregavam esperança e satisfação, em vez de preocupação e desaprovação. Clara sorriu no escuro, abraçando o travesseiro, e permitiu-se sonhar com a vida que poderia ter ao lado de Daniel, uma vida de respeito, carinho e dignidade que sempre havia desejado, mas nunca ousara esperar. Os 3 meses que se seguiram à visita formal de Daniel foram os mais felizes da vida de Clara. As quartas-feiras e domingos à tarde se tornaram os momentos mais esperados de sua semana, quando Daniel vinha visitá-la sob o olhar atento, mas cada vez mais aprovador da família. Ele sempre chegava pontualmente, com flores silvestres colhidas pelo caminho, e se sentava respeitosamente na sala para conversar com Clara, enquanto Antônia fingia estar ocupada com costuras nas proximidades. Durante essas visitas, Clara descobriu facetas de Daniel que só fizeram aumentar sua admiração por ele. Ele falava sobre os livros que havia lido durante seus anos de estudo, compartilhava histórias de suas viagens por outras regiões e sempre demonstrava interesse genuíno nas opiniões e pensamentos dela. Diferente de outros homens que Clara conhecia, Daniel nunca a tratava como se ela fosse intelectualmente inferior ou incapaz de compreender assuntos complexos. "Conte-me sobre seus sonhos", disse Daniel, numa tarde particularmente agradável, quando estavam sentados na varanda dos fundos, observando o pôr do sol. A supervisão de Antônia havia se tornado mais relaxada com o tempo, permitindo-lhes alguns momentos de conversa mais íntima. Clara hesitou por um momento. Ninguém jamais havia perguntado sobre seus sonhos. Sempre assumiam que ela não tinha nenhum além do casamento e filhos. "Eu sempre sonhei em ter uma horta grande", disse ela timidamente. "Com verduras, ervas medicinais, flores. Sempre gostei de fazer as plantas crescerem, mesmo aqui, onde a terra é tão difícil." Daniel sorriu calorosamente. "Na casa onde você moraria comigo, há espaço suficiente para a horta dos seus sonhos. E eu faria questão de ajudá-la a preparar a terra, construir canteiros apropriados." "De verdade?" perguntou Clara, seus olhos brilhando. "De verdade", confirmou Daniel. "E mais, você poderia ensinar outras mulheres da região sobre cultivo. Sei que tem conhecimento sobre plantas medicinais também. A ideia de poder compartilhar seus conhecimentos, de ser útil para a comunidade de uma forma que valorizasse suas habilidades, encheu Clara de uma emoção que ela mal conseguia conter. "Nunca pensei que alguém acharia isso importante", disse ela suavemente. "Clara", disse Daniel, sua voz carregada de seriedade, "tudo sobre você é importante para mim. Seus conhecimentos, seus sonhos, suas opiniões. Quero que você saiba que nossa vida juntos seria uma parceria verdadeira." Essas conversas se tornaram cada vez mais profundas e íntimas. Daniel contou a Clara sobre a morte precoce de seus pais, sobre como havia se sentido perdido por anos antes de encontrar seu propósito no trabalho rural. Clara, por sua vez, se abriu sobre suas inseguranças, sobre como sempre se sentira inadequada aos olhos da sociedade. "Você nunca foi inadequada", disse Daniel firmemente numa dessas conversas. A sociedade é que estava cega para enxergar sua verdadeira qualidade. Durante esse período, Daniel também conquistou completamente a família de Clara. José ficou impressionado com seus conhecimentos sobre agricultura e administração, frequentemente pedindo conselhos sobre melhorias na pequena propriedade da família. Paulo encontrou em Daniel um mentor, alguém que o incentivava a sonhar além das limitações aparentes de sua condição social. Até mesmo Antônia, inicialmente a mais desconfiada, acabou se rendendo ao charme genuíno e ao respeito constante que Daniel demonstrava por toda a família. Ele nunca chegava de mãos vazias. Sempre trazia pequenos presentes, um pedaço de tecido bonito para Antônia,
ferramentas úteis para José e Paulo, sementes especiais para Clara. Esse homem tem um coração de ouro, confidenciou Antônia a Clara numa tarde. E mais importante, ele te faz brilhar de uma forma que nunca vi antes. Era verdade. Clara havia florescido durante aqueles meses de cortejo. Sua postura era mais ereta, seu sorriso mais frequente, seus olhos brilhavam com uma confiança que nunca havia possuído. Daniel não apenas a amava, ele a fazia sentir valiosa, capaz, digna de respeito e admiração. No final do terceiro mês, numa tarde de domingo particularmente bonita, Daniel chegou com uma expressão especial no rosto. Havia algo diferente em sua maneira, uma mistura de nervosismo e determinação que Clara notou imediatamente. Clara, disse ele, depois que terminaram de tomar café na varanda. Gostaria de falar com você a sós por alguns minutos. Com a permissão de sua mãe, naturalmente. Antônia, que havia aprendido a confiar completamente em Daniel, acenou com a cabeça. Podem conversar no jardim. Estarei aqui na cozinha se precisarem de alguma coisa. Clara e Daniel caminharam até a pequena horta atrás da casa, onde Clara cultivava suas ervas e algumas verduras. O sol da tarde criava uma luz dourada que tornava tudo ainda mais bonito. Clara, começou Daniel, parando próximo ao pé de manjericão que ela havia plantado meses atrás. Estes 3 meses foram os mais felizes da minha vida. Clara sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz de Daniel, na forma como ele a olhava, que sugeria que aquele momento seria especial. Para mim também, respondeu ela sinceramente. Eu sei que ainda somos jovens e que talvez seja precipitado, mas... Daniel respirou fundo. Não consigo imaginar minha vida sem você. Você se tornou parte essencial de quem eu sou, de como vejo o futuro. Daniel se ajoelhou lentamente na terra vermelha do sertão, tirando do bolso um pequeno anel simples de ouro. Clara Mendes, você me faria a honra de aceitar casar comigo? Clara sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. O anel era simples, mas era o mais belo que já havia visto. Mais importante que isso, representava amor, respeito e a promessa de uma vida onde ela seria valorizada e cherish. Sim, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. Daniel se levantou e deslizou o anel no dedo de Clara. Era um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Eles se abraçaram ali no jardim e Clara sentiu como se estivesse vivendo um sonho do qual nunca queria acordar. Quando? Perguntou ela. Quando você quiser, respondeu Daniel. Mas eu estava pensando, que tal daqui a 2 meses? Tempo suficiente para organizarmos tudo adequadamente, mas não tanto que eu tenha que esperar uma eternidade para chamá-la de esposa. Clara riu através das lágrimas. 2 meses seria perfeito. Eles voltaram para a casa de mãos dadas, onde encontraram toda a família esperando ansiosamente. A felicidade de Clara era tão evidente que não precisava de palavras. Mãe, disse Clara, mostrando o anel, Daniel pediu minha mão em casamento. Antônia gritou de alegria e abraçou a filha, seguida por José e Paulo. Daniel foi abraçado como se já fosse um membro da família há anos. Quando será o casamento? Perguntou José. Em 2 meses, respondeu Daniel. Quero fazer uma cerimônia simples, mas digna, na igreja da vila, seguida de uma festa aqui mesmo, se vocês permitirem. Será uma honra receber o casamento da nossa Clara aqui, disse Antônia, já fazendo planos mentalmente. As semanas seguintes passaram num turbilhão de preparativos. Daniel se revelou não apenas um noivo atencioso, mas também um organizador meticuloso. Ele contratou costureiras da vila para fazer um vestido simples, mas elegante para Clara, providenciou flores, comida para a festa e até mesmo um pequeno conjunto musical. Você não precisava de tanta coisa, disse Clara numa das tardes, impressionada com todos os preparativos. Clara,
respondeu Daniel, tomando suas mãos. Você merece ter o casamento mais bonito possível. Quero que este dia seja perfeito para você. Durante esse período, Clara também notou uma mudança sutil em Daniel. Às vezes, ele parecia distraído, como se estivesse pensando em alguma coisa importante que não compartilhava. Quando ela perguntava, ele sorria e dizia que estava apenas nervoso com o casamento, mas Clara sentia que havia algo mais. Tem alguma coisa te preocupando? Perguntou ela numa tarde, poucos dias antes do casamento. Daniel hesitou por um momento. Clara, há algumas coisas sobre mim, sobre minha situação, que ainda não contei a você. Não porque quero esconder, mas porque são complicadas. Clara sentiu uma pontada de preocupação. Que tipo de coisas? Nada que mude meus sentimentos por você ou nossos planos de casamento, disse Daniel rapidamente, vendo a preocupação no rosto dela. É apenas que minha vida é mais complexa do que aparenta. Prometo que logo após o casamento, contarei tudo a você. Você merece saber toda a verdade. Embora a conversa tivesse deixado Clara um pouco intrigada, ela confiava completamente em Daniel. Se ele disse que contaria tudo depois do casamento, ela podia esperar. O dia do casamento amanheceu claro e bonito. Clara acordou com o coração transbordando de felicidade. Antônia a ajudou a se vestir, penteou seus cabelos de forma elaborada e até mesmo emprestou a ela um colar simples de pérolas que havia sido da avó. Você está linda, minha filha, disse Antônia com lágrimas nos olhos. Nunca pensei que veria este dia chegar. Nem eu, mãe, respondeu Clara. Nem eu. A cerimônia na pequena igreja foi simples, mas emocionante. Daniel estava elegante num terno escuro que havia mandado fazer especialmente para a ocasião. Quando Clara entrou na igreja no braço de José, o sorriso que iluminou o rosto de Daniel foi como o sol nascendo. Os votos foram simples, mas sinceros. Daniel prometeu amar, honrar e proteger Clara por toda a vida. Clara prometeu ser uma companheira leal e amorosa. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram selou não apenas sua união, mas também a promessa de uma vida de respeito mútuo e amor verdadeiro. A festa na casa da família Mendes foi alegre e calorosa. Vizinhos que antes sussurravam sobre Clara, agora a cumprimentavam com genuína felicidade. Era impossível não se alegrar vendo a radiante felicidade do casal. Brindo aos noivos, gritou José levantando um copo de cachaça. Que sejam muito felizes e tenham muitos filhos. Todos riram e brindaram. Clara, agora Clara Farias, segurava firme a mão do marido, sentindo como se estivesse vivendo num sonho maravilhoso. Quando a festa terminou e os últimos convidados partiram, Daniel se aproximou de Clara. Pronta para conhecer sua nova casa, senhora Farias? Perguntou ele com um sorriso. Mais do que pronta, respondeu Clara. Eles se despediram da família com promessas de visitas frequentes, e Clara subiu na carroça que Daniel havia preparado para levá-la até a fazenda do coronel Salustiano, onde começaria sua nova vida como esposa do administrador. Enquanto se afastavam da casa onde havia crescido, Clara olhou para trás uma última vez. Não era um adeus triste, era um novo começo. Ao lado de Daniel, ela finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, uma vida onde era amada e valorizada exatamente como era. Feliz? Perguntou Daniel, notando sua expressão contemplativa. Completamente, respondeu Clara, apertando a mão dele. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Daniel sorriu, mas Clara notou novamente aquela expressão ligeiramente preocupada passando por seu rosto. Ela decidiu não comentar. Qualquer que fosse o segredo que ele guardava, sabia que ele contaria quando estivesse pronto. Por ora, estava simplesmente feliz demais para se preocupar com qualquer coisa.
A carroça seguiu pela estrada poeirenta em direção ao futuro, carregando dois corações unidos pelo amor verdadeiro e pela promessa de uma vida de companheirismo e respeito mútuo. Clara Farias estava finalmente indo para casa. Uma casa onde seria sempre bem-vinda, sempre amada, sempre valorizada. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados, como se a própria natureza estivesse celebrando o amor que havia florescido naquela terra árida, provando que mesmo nos lugares mais improváveis, a felicidade pode brotar e crescer quando encontra o solo certo para florescer. A casa que Daniel havia preparado para Clara superou todas as suas expectativas. Era uma construção sólida de tijolos, com 3 quartos espaçosos, uma cozinha ampla com fogão a lenha novo, sala de estar confortável e, melhor de tudo, um jardim extenso nos fundos, onde Clara poderia realizar todos os seus sonhos de cultivo. Daniel havia até mesmo mandado construir um pequeno galpão para guardar ferramentas e sementes. É muito mais bonita do que eu imaginava, disse Clara, explorando cada canto da casa que agora era sua. As janelas eram grandes, permitindo que a luz natural iluminasse todos os ambientes, e Daniel havia providenciado móveis simples, mas de boa qualidade. Ainda vamos melhorá-la juntos, disse Daniel, abraçando-a pela cintura enquanto observavam o jardim pela janela da cozinha. Quero que você se sinta completamente à vontade para mudar qualquer coisa. Os primeiros dias como casal foram de pura felicidade. Clara descobriu que Daniel era ainda mais atencioso e carinhoso na intimidade do casamento do que havia sido durante o cortejo. Ele a consultava sobre todas as decisões da casa, valorizava suas opiniões sobre o trabalho na fazenda e sempre encontrava pequenas formas de demonstrar seu amor e admiração. Você poderia me ensinar sobre administração? Perguntou Clara numa manhã, enquanto tomavam café juntos. Gostaria de entender melhor seu trabalho. Daniel sorriu, claramente satisfeito com o interesse dela. Seria um prazer. Na verdade, suas habilidades com plantas e sua capacidade de organização seriam muito úteis para algumas melhorias que planejo implementar. Durante essas primeiras semanas, Clara também notou que Daniel recebia muito mais visitantes do que seria normal para um simples administrador. Homens bem vestidos vinham consultá-lo sobre negócios. Fazendeiros de propriedades distantes pediam seus conselhos e até mesmo autoridades da vila o tratavam com um respeito que parecia ir além de sua posição oficial. Você tem muita influência para um administrador, comentou Clara numa tarde, depois que um grupo de comerciantes havia saído de casa após uma longa reunião. Daniel ficou em silêncio por um momento, aquela expressão preocupada voltando ao seu rosto. Clara, chegou a hora de eu contar a você sobre as coisas que mencionei antes do casamento, sobre minha verdadeira situação. Clara sentiu o coração acelerar ligeiramente. Durante suas semanas de felicidade, havia quase esquecido do mistério que Daniel carregava. Sente-se, por favor, disse Daniel, guiando-a até a sala de estar. Sua expressão era séria, mas não preocupada, mais como alguém que estava se preparando para compartilhar algo importante. Clara, começou ele tomando suas mãos, primeiro quero que saiba que tudo o que disse sobre meus sentimentos por você é absolutamente verdadeiro. Nada do que vou contar muda isso. Clara assentiu, sua curiosidade agora totalmente desperta. A verdade é que eu não sou apenas o administrador da fazenda do Coronel Salustiano. Sou muito mais do que isso. Daniel respirou fundo. Sou filho do Coronel Salustiano, seu único filho e herdeiro legítimo. Clara sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Olhou para Daniel com incredulidade total, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Filho?
repetiu ela em um sussurro. Sim, confirmou Daniel. Meu nome completo é Daniel Farias, de Salustiano Santos. Meu pai me manteve afastado da vida pública por questões de segurança. Ele tem muitos inimigos poderosos, e um filho conhecido seria um alvo fácil para ameaças e tentativas de chantagem. Clara continuava olhando para ele, ainda tentando absorver a enormidade da revelação. Por isso me criei longe daqui, com uma família de confiança do meu pai. Recebi educação nas melhores escolas, viajei e trabalhei em outras propriedades para aprender sobre administração rural. Quando voltei há 2 anos, foi para assumir gradualmente as responsabilidades que me cabem como herdeiro. Mas isso significa que você é... Clara mal conseguia formar as palavras. Significa que sou o próximo coronel Salustiano, sim. E isso significa que você, minha amada esposa, é a futura senhora de todas essas terras. Clara se levantou abruptamente, caminhando até a janela, sua mente girando vertiginosamente. A propriedade do coronel Salustiano se estendia por léguas e léguas, incluindo várias fazendas, centenas de trabalhadores e influência política que alcançava até a capital do estado. Por que não me contou antes? Perguntou ela finalmente, ainda de costas para Daniel. Daniel se aproximou dela, mas respeitosamente manteve uma pequena distância. Porque queria ter certeza de que você me amava por quem eu sou, não pelo que represento. Queria que nosso relacionamento fosse construído sobre bases verdadeiras, não sobre interesse ou fascinação com poder e riqueza. Clara se virou para encará-lo. E você achou que eu me casaria com você por interesse? Não, disse Daniel rapidamente. Eu sabia que você não era assim, mas queria ter absoluta certeza de que, quando chegasse este momento, você soubesse que me escolheu pelo homem que sou, não pela posição que ocupo. Clara ficou em silêncio por vários minutos, processando não apenas a revelação, mas também suas implicações. Ela, que toda a vida havia sido vista como uma fracassada, uma encalhada sem valor, agora descobria que era casada com o homem mais poderoso da região. Há mais, continuou Daniel gentilmente. Meu pai está doente, Clara. Muito doente. Os médicos da capital disseram que ele tem poucos meses de vida. Em breve, toda a responsabilidade das propriedades, dos negócios, de centenas de famílias que dependem de nós, cairá sobre meus ombros. Nossos ombros, corrigiu Clara automaticamente, e então se surpreendeu com sua própria resposta. Daniel sorriu, claramente aliviado. Nossos ombros, sim, se você estiver disposta a aceitar essa responsabilidade comigo. Clara voltou a se sentar, suas pernas subitamente fracas. Daniel, eu não sei nada sobre ser a esposa de um coronel. Não sei como lidar com essa responsabilidade, com esse poder. E é exatamente por isso que você é perfeita para isso, disse Daniel, ajoelhando-se na frente dela. Você conhece a vida das pessoas simples, conhece suas necessidades, suas dificuldades. Você tem compaixão, integridade e um coração que se importa genuinamente com o bem-estar dos outros. Daniel pegou as mãos de Clara. Clara, eu não quero ser o tipo de coronel que meu pai foi, temido e distante. Quero usar nossa posição para fazer melhorias reais na vida das pessoas. E não posso imaginar ninguém melhor para me ajudar nessa missão do que você. Antes que Clara pudesse responder, ouviram o som de cascos se aproximando rapidamente. Daniel se levantou, uma expressão preocupada cruzando seu rosto. Fico aqui, disse ele, dirigindo-se à porta. Através da janela, Clara viu um homem descendo apressadamente de um cavalo suado e ofegante. Era o senhor Joaquim, o mesmo que havia acompanhado Daniel na visita à sua família. Daniel! Gritou ele antes mesmo de chegar à porta. Você precisa vir imediatamente. O coronel, ele piorou muito. Os médicos dizem que é questão de horas. Clara viu o rosto de Daniel empalidecer.
Sem hesitação, ela se levantou e se dirigiu a ele. Vou com você, disse ela firmemente. Clara, você não precisa... Sou sua esposa, interrompeu ela. Se você vai enfrentar isso, vamos enfrentar juntos. O trajeto até a casa principal da fazenda foi rápido e tenso. Clara nunca havia estado na mansão do coronel Salustiano. Era uma construção imponente, com 2 andares, varanda ampla com colunas e jardins extensos, que mesmo na seca mantinham alguma vegetação, graças a um sistema de irrigação elaborado. Dentro da casa, Clara foi apresentada a um mundo completamente diferente de tudo que conhecia. Móveis importados, tapetes persas, quadros em molduras douradas e uma elegância que parecia saída de seus sonhos mais ousados. Mas nada disso importava naquele momento. No quarto principal, Clara conheceu finalmente o coronel Salustiano, um homem de 65 anos que, mesmo em seu leito de enfermo, mantinha uma presença imponente. Seus olhos, do mesmo azul de Daniel, brilharam quando viu o filho acompanhado da esposa. Então esta é a moça que conquistou o coração do meu filho, disse ele com uma voz fraca, mas ainda autoritária. Aproxime-se, minha filha. Clara se aproximou da cama, sentindo-se intimidada, mas determinada a mostrar respeito. Coronel, disse ela simplesmente, fazendo uma pequena reverência. O velho homem sorriu, um sorriso que transformou completamente sua expressão severa. Daniel me contou muito sobre você. Disse que você tem o coração no lugar certo e a força necessária para ajudá-lo a cuidar de nossa gente. Eu farei o meu melhor, senhor, respondeu Clara sinceramente. Eu sei que fará, disse o coronel. E agora, quero falar com vocês dois sobre o futuro. Durante a hora seguinte, o coronel Salustiano explicou a Daniel e Clara sobre os negócios da família, as responsabilidades que herdariam e os documentos legais que transfeririam oficialmente tudo para Daniel. Mais importante, ele compartilhou sua visão de como as propriedades deveriam ser administradas. Filho, disse ele, segurando a mão de Daniel, você sempre foi mais compassivo que eu. Use essa compaixão para fazer o que eu nunca consegui. Transformar nosso poder em algo que realmente beneficie nossa gente. Ao entardecer, Coronel Salustiano faleceu pacificamente, rodeado por Daniel, Clara e alguns funcionários leais que haviam servido a família por décadas. Foi uma passagem serena de um homem que havia conseguido ver seu legado em boas mãos antes de partir. 3 dias depois, durante o velório na casa principal, Clara experimentou pela primeira vez o que significava ser a senhora da propriedade. Centenas de pessoas vieram prestar suas condolências. Fazendeiros, comerciantes, autoridades políticas e trabalhadores simples que haviam conhecido o coronel por toda a vida. Foi durante o velório que a notícia se espalhou como fogo na palha seca. Daniel não havia sido apenas o administrador, mas sempre fora o herdeiro legítimo. A jovem Clara, que toda a vida havia sido vista como encalhada e sem valor, agora era a nova senhora de terras que se estendiam além do horizonte. Não posso acreditar, sussurrou Dona Francisca, a fofoqueira da vizinhança, para Dona Severina. A Clara, nossa Clara, agora é dona de tudo isso. E pensar que zombávamos dela por não conseguir marido, respondeu Dona Severina, com uma mistura de incredulidade e arrependimento na voz. Clara observava as reações das pessoas com uma mistura de tristeza e ironia. As mesmas pessoas que a haviam desprezado agora a tratavam com reverência exagerada, como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Mas ela sabia que não havia mudado. Apenas as circunstâncias ao seu redor haviam mudado. Após o enterro, quando os últimos visitantes partiram, Clara e Daniel se encontraram sozinhos na grande sala da mansão, que agora era deles.
O peso da responsabilidade que haviam herdado era quase tangível. Como você está se sentindo? Perguntou Daniel, sentando-se ao lado dela no sofá de couro. Sobrecarregada, admitiu Clara. Assustada, mas também determinada. Determinada? Clara se virou para encará-lo. Daniel, durante toda a minha vida, as pessoas me disseram que eu não tinha valor, que não prestava para nada, que era um fardo para minha família. E agora, de repente, tenho a oportunidade de provar que elas estavam erradas. Não apenas sobre mim, mas sobre muitas outras pessoas que são julgadas por suas circunstâncias em vez de seu caráter. Daniel sorriu, e Clara viu aprovação e amor brilhando em seus olhos. Então você está disposta a enfrentar isso comigo, a usar nossa posição para fazer mudanças reais? Mais do que disposta, respondeu Clara, ansiosa. Nos meses que se seguiram, Clara e Daniel transformaram completamente a administração das propriedades. Implementaram melhorias nas condições de trabalho, construíram uma escola para os filhos dos trabalhadores, estabeleceram um sistema de assistência médica básica e criaram programas para ensinar técnicas agrícolas mais eficientes. Clara descobriu que tinha um talento natural para liderança e organização. Ela estabeleceu cooperativas entre as mulheres da região, ensinando técnicas de cultivo, costura e administração doméstica. Sua horta medicinal se tornou um centro de aprendizado onde ela compartilhava seus conhecimentos sobre plantas curativas. A senhora mudou nossas vidas, disse uma das trabalhadoras mais velhas numa tarde, enquanto Clara visitava as casas dos funcionários. Nunca tivemos patrões que se importassem de verdade conosco. Clara sorriu, mas internamente refletiu sobre a ironia da situação. Ela, que havia sido considerada inútil por sua própria família, agora era vista como uma benfeitora por centenas de pessoas. Sua própria família também passou por transformações. José foi contratado como supervisor de uma das propriedades menores. Paulo recebeu uma bolsa para estudar administração na capital. E Antônia se mudou para uma casa confortável, próxima à mansão principal, onde podia estar perto da filha, mas manter sua independência. Nunca imaginei que minha Clara chegaria tão longe, disse Antônia numa tarde, enquanto tomavam chá na varanda da mansão. Eu sempre estive aqui, mãe, respondeu Clara gentilmente. Apenas agora tenho a oportunidade de mostrar do que sou capaz. Antônia ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da filha. Você tem razão, disse finalmente. E me perdoe por não ter visto isso antes. 1 ano após a morte do coronel Salustiano, Clara estava na varanda da mansão, observando o pôr do sol, quando Daniel se juntou a ela. Ela estava grávida de 3 meses, e a notícia havia trazido ainda mais alegria para sua vida, já plena de realizações. Em que está pensando? Perguntou Daniel, envolvendo-a nos braços. Estou pensando sobre como a vida pode mudar de formas que nunca imaginamos, respondeu Clara. Há 2 anos eu era apenas uma solteirona sem valor aos olhos de todos. Hoje sou esposa, futura mãe e responsável pelo bem-estar de centenas de famílias. Você nunca foi uma solteirona sem valor, disse Daniel firmemente. Você sempre foi uma mulher extraordinária. A diferença é que agora tem a plataforma para mostrar isso ao mundo. Clara se recostou no peito do marido, sentindo uma paz profunda. Sua transformação não havia sido sobre se tornar alguém diferente. Havia sido sobre finalmente ter a oportunidade de ser quem sempre fora por dentro. Sabe o que é mais incrível? Disse ela. O quê? O fato de que nossa história começou com você me ajudando a carregar um balde de água. Quem poderia imaginar onde isso nos levaria? Daniel riu, beijando o topo da cabeça de Clara. Às vezes, as maiores mudanças começam com os menores gestos de bondade. Enquanto observavam o sol se pôr sobre as terras
que agora eram suas para cuidar e proteger, Clara refletiu sobre a jornada que havia feito. De uma jovem desprezada a uma mulher respeitada e amada, ela havia aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em sua posição social ou riqueza, mas em seu caráter, sua capacidade de amar e sua determinação de fazer o bem no mundo. A pequena Clara, que carregava baldes d'água pela estrada poeirenta, ainda existia dentro dela. Mas agora, essa Clara tinha voz, poder e a oportunidade de criar mudanças reais na vida das pessoas. Isso, ela sabia, era uma responsabilidade que carregaria com orgulho pelo resto de sua vida. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir na cama que dividia com o homem que a amava verdadeiramente, Clara sorriu para si mesma. Sua verdadeira riqueza não havia vindo das terras ou do dinheiro que agora possuía. Havia vindo do respeito próprio recuperado, do amor verdadeiro encontrado e da oportunidade de usar sua vida para fazer diferença no mundo. A menina que todos haviam subestimado havia se tornado a mulher que mudaria a vida de uma região inteira, provando que com amor, respeito e oportunidade, qualquer pessoa pode florescer e alcançar grandeza. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final desta história de amor e transformação. Se você se emocionou com a jornada de Clara, se acredita no poder do amor verdadeiro e da superação, deixe seu like, comente contando o que mais tocou seu coração e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Afinal, todos nós temos uma Clara dentro de nós, esperando pela oportunidade de brilhar.